Boa tarde. Muito boa tarde a todos. Excelentíssimo Senhor Ministro do Estado da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Senhor Presidente da Câmara Municipal da Praia, Presidente da Assembleia Municipal da Praia, prezados senhores embaixadores e representantes das embaixadas aqui presentes, Senhor Presidente da Associação Cabo-Verdiana de Letras, Senhor Presidente da Associação Cabo-Verdiana de Música, senhores deputados municipais, senhor Presidente da Comissão Política Regional, estimados escritores que estão aqui a representar Cabo Verde, Angola, Brasil, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, senhor secretário-geral da UCLA, estimados convidados, minhas senhoras e meus senhores. Sejam todos muito bem-vindos à abertura oficial do 10º Encontro de Escritores da Língua Portuguesa. O encontro, que acontece pela 5ª vez em Cabo Verde, é realizado pela Câmara Municipal, junto com os seus parceiros, e visa contribuir para o enriquecimento recíproco entre os escritores cabo-verdianos e as diferentes literaturas de expressão em língua portuguesa. O encontro de escritores de língua portuguesa assume também uma relevância muito especial, quer pelo tema em geral, insularidade e universalidade na literatura, mas também porque, por estes dias, aqui na cidade da Praia, estarão presentes escritores e investigadores de todos os países da língua portuguesa para momentos de partilha e afirmação da identidade dos países de língua oficial portuguesa no mundo. Por isso, saudamos calorosamente a todos os nossos convidados e também aos que nos acompanham através da página de Facebook da Câmara Municipal da Praia. Assim, para dar início ao nosso evento, temos o prazer de convidar para a mesa de honra o Sr. Ministro da Família e Inclusão Social, Sr. Fernando Eliso Freire, Presidente da Câmara Municipal da Praia, o Sr. Secretário-Geral da UCLA, o Sr. Presidente da Associação Cabo-Verdiana de Letras, o engenheiro da EMP e também o Sr. Engenheiro da EMP a ocupar os seus lugares reservados na mesa. Muito obrigada, senhores. Para as primeiras palavras, convido o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Praia a fazer uso da palavra. Muito boa tarde a todos. Excelentíssimo Senhor Ministro do Estado da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Senhora Presidente da Assembleia Municipal da Praia, Senhor Secretário-Geral da UCLA, Senhor Presidente da Associação Cabo-Verdiana de Letras, Senhor Representante da EMEP, senhores embaixadores que estão cá conosco, São Tomé e Príncipe, Espanha, Guiné-Bissau e Angola, senhores vereadores da Câmara Municipal da Praia, senhores deputados da Nação e eleitos municipais, ilustres escritores e convidados, minhas senhoras e meus senhores. Vou começar por ler uma citação de João Carlos Abreu.
Ser ilhéu, para mim, é sentir-me mais universal, é ter a linha do horizonte nos olhos, a desafiar-me permanentemente para que sonhe e empurre o meu imaginário para outras geografias humanas, consequentemente para outros países. É com enorme satisfação e entusiasmo que o município da Praia acolhe, pela quinta vez, este que é o 10º encontro de escritores da língua portuguesa e que decorre sob o tema insularidade e universalidade na literatura. Desde logo, convém realçar que, perante o tema escolhido, a questão que se põe é se há uma literatura especificamente insular, sem nenhuma ressonância universal, ou se há uma literatura insular com expressão reconhecidamente universal, ou se as produções literárias dos escritores das ilhas não têm expressão da insularidade, seguindo os moldes e cânones das literaturas europeias, mais particularmente portuguesa ou brasileira. Obviamente, a condição de ilhéu nos interpela também nos mesmos moldes anteriormente suscitados pelo escritor António Rego, abro aspas, que traz de original nascer numa ilha. Que qualidade de humus a compõe de forma a propiciar diferenças em quem vê a luz rodeado de um imenso banco de água? Começara tudo isso no diálogo, no ventre materno, onde as vibrações do grande lago que rodeia o primeiro berço já moldam o coração, marcam os afetos e embalam as palavras em melopeia rude e doce. Será que já se nota no primeiro choro, no sorriso, no afeto que recebe e dá no colo materno? Por outro lado, é possível vislumbrar que existem certas características comuns, perceptíveis nos ilhéus, e que se autossustentam através dos séculos. Abro aspas. A alma insular, é migração e o sonho, conformados no isolamento do mar e ou da terra, no recôndito mais secreto do ser, na ansiedade de conhecer o que está para além do azul oceânico, que limita ou amplia o horizonte, fecho aspas, a ponto de o escritor açoriano Daniel de Sá, na sua obra de ficção Ilha Grande Fechada, sentenciar que sair da ilha é a pior maneira de ficar nela. No caso de Cabo Verde, há que relevar que descendemos do cruzamento entre gente vinda da Europa e da África, resultando desta coabitação uma miscigenação forçada, ou como bem diz Luís Silva, abro aspas, Cabo Verde nasce do cruzamento de exílios, resultantes de deportações e escravatura, fecho aspas. Neste diapasão, enquanto povo, provemos claramente de uma viagem genética e que provavelmente constitui o nosso cordão umbilical com o resto do mundo e o nosso elo de ligação com o universal. Outro sim, o grande pensador Miguel de Unamuno defendia que a literatura deveria buscar o que é universal nas entranhas do local, sendo certo que a condição humana é universal e a alma das coisas é comum, pois há sentimentos que todos nós compartilhamos e que constituem matérias com os quais a literatura trabalha. A incerteza, o medo, o amor, o ódio, o afeto, etc. Por isso, desde sempre, a nossa insularidade geográfica nunca foi encarada como uma condicionante. Que eu nasci na ponta da praia, por isso trago dentro de mim todos os mares do mundo. E não nos tolheu nem a vontade de quebrantar a clausura do mar e empurrar o nosso imaginário para além da linha do horizonte,
nem afetou o nosso discernimento no intuito de compreender que uma história que ocorre num espaço histórico-geográfico determinado é capaz de retratar conflitos universais. Nesta perspectiva, é de suma importância referir que os intelectuais e os artistas cabo-verdianos foram e continuam sendo pilares essenciais na construção da nossa identidade e do Estado-nação. Do ponto de vista literário, importa referir um longo caminho que foi percorrido desde o povoamento das ilhas até 1925, designada de iniciação, altura que ocorre, em 1856, a publicação da primeira obra de ficção cabo-verdiana, o romance O Escravo, de Evaristo de Almeida. De 1926 a 1935, Esperitano. De 1936 a 1957, designado de regionalistas ou claridosos. Período que se inicia com a publicação da revista Claridade, marco mais importante da literatura cabo-verdiana, e termina com os neorrealistas da revista Certeza, em 1944. De 1958 a 1965, a chamada cabo-verdianidade, com o suplemento cultural de 1966 a 1982, chamada de universalismo, de 1983 à atualidade, a fase da consolidação, período que, num primeiro momento, é marcado pela edição da revista Ponto e Vírgula. Minhas senhoras e meus senhores, Cabo Verde tem orgulho do seu património e dos seus talentos e sempre se assumiu como uma nação aberta ao mundo. Ou seja, sempre estivemos cientes de que nenhum homem é uma ilha e que uma ilha nunca é um mundo à parte. Ilhéus, sim, com muito orgulho, alheios, desconectados, jamais. Tanto é assim que, em junho de 2009, o cabo-verdiano Arménio Vieira foi galardoado com a mais alta distinção no plano literário do mundo lusófono, o Prémio Camões. Proeza que viria a se repetir em 2018, através de outro nome sonante da literatura cabo-verdiana, o escritor Germano Almeida, configurando conquistas que contribuíram para cimentar definitivamente a transcendência da nossa literatura, permitindo-lhe alcançar cada vez mais destaque e reconhecimento no panorama literário internacional. Ainda em 2009, 34 anos depois do prognóstico de país inviável, dos primeiros anos de independência, Cabo Verde foi apresentado pela então chefe da diplomacia americana, Hillary Clinton, como exemplo para a África. Poucos países demonstraram esta promessa de África melhor do que Cabo Verde, dissera ela. E, abro aspas, se não querem ouvir os Estados Unidos, pelo menos olham para Cabo Verde, sugeriu. Mais recentemente, enquanto presidente da Câmara da Praia, fui distinguido em Lisboa com o prémio de autarca do ano na 6ª Gala de Lusofonia, galardão que, em tempo de Passárgada, constitui um alerta aos navegantes e presta tributo a todas as vontades indómitas deste arquipélago e aos inconformados que, ao longo da nossa história, se recusaram terminantemente a aderir ao silêncio cúmplice, desde Eugênio Tavares, passando por Amílcar Cabral, Ovídio Martins e José Luís Tavares. Pertencer a esta grande família que usa a língua de Camões é uma bênção e uma oportunidade de afirmação no mundo, onde perfilam grandes talentos da pena, como Miguel Torga, Essa de Queiroz, Jorge Amado, Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Vitorino Nemésio, Lobo Antunes, Saramago, Baltazar Lopes, Manuel Lopes, Antônio Aurélio Gonçalves, João Vário, Teobaldo Virgínio, Teixeira de Souza, Pepitela, Mia Couto, Filinto Lísio, Vadinho Velhinho, José Luís Tavares, Landino Vieira, Agualusa, Jorge Barbosa, José Luís Offer Almada, Germano Almeida, Arménio Vieira, enfim, é uma infinidade de escritores, poetas que nos abrem as portas do universo e definem a nossa identidade por todo o mundo. Cabo Verde, praia,
São abençoados por esta oportunidade de estar entre os grandes das letras lusófonas e por fazer a sua parte, com humildade, na produção da cultura dos países que falam e escrevem em português. O encontro é o selo que nos liga e nos identifica como membros de um corpo que se quer saudável e sustentado no concerto das nações. Sejam bem-vindos a Cabo Verde, bem-vindos à praia. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente da Câmara Municipal da Praia. Convidamos assim o representante da empresa de mobilidade e estacionamento da Praia, o engenheiro Ailton Varela. Boa tarde a todas e a todos. Excelentíssimo Ministro Dr. Fernando Elísio Freire, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal da Praia, Dr. Francisco Carvalho, Excelentíssimo Senhor Secretário-Geral da UCLA, Dr. Vítor Ramar, Excelentíssimo Senhor Presidente da Academia Cabo-Verdiana de Letras, Dr. Daniel Medina, Excelentíssimos Senhores e Senhoras, escritores e escritoras da lusofonia, minhas senhoras e meus senhores. Em nome da empresa da mobilidade e estacionamento da praia, em particular em nome do Presidente do Conselho de Administração, Engenheiro Vítor Coutinho, que por razões ponderosas e força maiores não negar as inúmeras vantagens de uma cultura viva e rica. A cultura, lato sensu, continua a ser o setor da eleição da empresa, contribuindo a MEP para atividades culturais da cidade com cerca de 10% das receitas arrecadadas anuais. O que confirma o nosso compromisso para com a cultura, para com a cultura. Após isso, reafirmamos o nosso total engajamento na sua promoção. É uma honra e um orgulho estarmos associados ao encontro de escritores da língua portuguesa e desejamos um grande êxito para o encontro, na certeza de que para o ano cá estaremos. Muito obrigada, engenheiro Ailton Varela. Convidamos de seguida o presidente da Associação Cabo-Verdiana de Letras, professor Dr. Daniel Medina, para fazer uso da palavra. Obrigado a todos. Excelentíssimo Senhor Ministro do Estado da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Excelentíssimo Senhor Secretário-Geral da UCLA, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal da Praia, Excelentíssimos Senhores Embaixadores, Excelentíssimo Senhor Presidente da EMEP, Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhores Vereadores, Senhores Deputados da Nação e eleitos municipais, ilustres confrades e convidados, minhas senhoras, meus senhores. As minhas primeiras palavras vão ser parcas, são de agradecimento, em primeiro lugar, à UCLA e a Cabo Verde e à Câmara Municipal da Praia, por acolherem uma vez mais, de forma tão fidalga, este 10º encontro de escritores. Temos Cabo Verde e UCLA uma longa história de conhecimentos e relacionamentos mútuos. E a história repete-se hoje.
A UCLA, na sua história de mais de 3 dezenas de anos, foi uma verdadeira, afirmada e reconhecida precursora da CPLP, que soube adaptar-se à evolução dos tempos. Numa primeira fase de relações ainda incipientes, soube colmatar e abrir caminhos que, nessa altura, os governos não sabiam, não queriam ou não podiam trilhar. Os caminhos da amizade e da cooperação. Numa segunda fase, a partir dos anos 2000 e poucos, a UCLA procurou colmatar a falta de meios financeiros, preparou a rotatividade da sua presidência e promoveu uma assunção crescente de responsabilidades por parte das cidades e empresas. A terceira fase foi, e continua sendo, fruto da determinação de uma vontade coletiva, também a da presidência da UCLA, que se tornou rotativa. Estamos, sobretudo, a tentar lançar e consolidar projetos em rede, em várias áreas, em particular na área da literatura. Nunca a nossa presença foi tão envolvente. Nunca tantas perspectivas foram tão úteis. Este é um dos momentos de parceria, de unir esforços e de praticar sinergias. É a qualidade e a utilidade dos nossos projetos que interessa aos potenciais parceiros. A UCLA serve também para fazer amigos. Se as nossas instituições souberem ser amigas e favorecem compreensão e intercompreensão, seremos naturalmente uma força incontornável. A minha pátria é a língua portuguesa. Já registou o grande Fernando Pessoa para a posteridade. E é essa língua, com milhões de falantes, a escolhida e que une capitais lusas, afros, asiáticas e americanas, falantes do português para delimitar a UCLA. A escrita une pessoas. A escrita une ideias ou então separa-as. A escrita ou na escrita constroem-se histórias com H, histórias com E, socializam-se, constroem-se identidades. Os escritores, naturalmente, que são missionários com valências várias na poesia, na prosa, na intervenção social, cultural, política e até nos planos da ficção, como nos oníricos também. Unir escritores através desta organização é um bem incomensurável. Esta é uma verdadeira partilha de experiências para além dos livros. Descobrir que o outro, que está aí a nosso lado, não é ficção e que é uma pessoa ou um ser como nós, é reconfortante. É tão bom ver escritores de Angola, Moçambique, Timor, juntos de nós, tocá-los, vê-los sorrir, é quase um milagre. Estes encontros são por demais salutares. São dos poucos em que se permite um conhecimento do outro no seu habitat, ou então uma visita de cortesia de alguém que escreve e que nos transporta para outras dimensões. Minhas senhoras, meus senhores, ilustres confrades, sintam-se em casa, neste arquipélago cujas ribeiras desaguam muitas vezes nas letras. As nossas letras estão sempre cheias de mar. Mar como sonho, mar como caminho, mar como desafio, mar como angústia. Estamos literalmente felizes por estarem connosco. Alguns, pela primeira vez. Nós sabemos que vão voltar. Obrigado por voarem até nós para um abraço aberto. Que estes 3 dias ou 4 sejam dias de muito trabalho, mas essencialmente de muita alegria. Sintam Cabo Verde em toda a sua dimensão telúrica. Vivam também Cabo Verde. Obrigado. Muito obrigada, Presidente da Academia Cabo-Verdiana de Letras. De seguida, tenho o prazer de convidar a fazer uso da palavra o Sr. Secretário-Geral da UCLA, o Dr. Vítor Ramalho. Excelentíssimo Sr. Ministro da Família, da Inclusão Social e do Desenvolvimento Social, Dr. Elísio, caro amigo,
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal da cidade da Praia, Dr. Francisco de Carvalho, também já velho amigo, e antes de mais nada queria-lhe agradecer em nome dos membros que vieram aqui acompanhar-me, quer os colegas da UCLA, quer os jornalistas portugueses, quer os escritores, a cordialidade que tivemos na recepção tão agradável. Eu já tive a oportunidade de lhe testemunhar, que é no fundo a expressão da solidariedade que os cabo-verdianos sabem ter e sabem manifestar. Eu há pouco, falando com o Sr. Presidente da Câmara, estava-lhe a transmitir a minha reverência, porque é disso que se trata, pelo facto de este país de 11 ilhas, eu ponho sempre mais uma porque a imigração é de facto também uma ilha importante. Estas 11 ilhas serem, no fundo, o alicerce da alma também deste povo, com as remessas dos imigrantes, que é impressionante, em períodos mesmo difíceis, como foi na pandemia, fiquei de facto impressionado, em que as remessas aumentaram, apesar das dificuldades das pessoas que vão para outras terras desconhecidas, e com as condições de precariedade que a pandemia determinou. E foram de facto e continuam a ser um instrumento muito sério. Eu tive isto presente quando chegámos, porque realmente a simpatia, a cordialidade, a afabilidade é uma marca deste povo cabo-verdiano. Queria também saudar o Sr. Dr. Daniel Medina, que é o presidente da Associação Cabo-Verdiana de Letras, e o que ele aqui, com breves palavras, deu testemunho da invulgar cultura do povo cabo-verdiano. Também, naturalmente, não posso deixar de saudar a doutora Clara Marques, que é a presidente da Assembleia Municipal, da Câmara Municipal da cidade da Praia, e com ela também todos os senhores embaixadores. É muito significativa a vossa presença dos senhores embaixadores de Angola, de São Tomé e Príncipe, da Guiné-Bissau, de Espanha, e os representantes dos demais países aqui presentes. E é muito significativo porque nós somos de facto povos com concepções universalistas, que é o que dá o tema deste 10º encontro, insularidade e universalidade. E somos de facto, porque nós falamos a 4ª língua mais falada do mundo. Aqui em Cabo Verde, língua-mãe, materna, tal como no Brasil e como já é em Angola também, uma língua materna. E isso dá testemunho de que somos, isto para os mais jovens, a 4ª língua mais falada do mundo e, pasmem, a primeira do Atlântico Sul. E vocês que navegam tanto na internet, a 5ª mais utilizada na internet. É por isso que a língua portuguesa é uma língua hoje que é um verdadeiro instrumento económico. Não há sobre isso dúvida rigorosamente nenhuma. Aproveito também para saudar aqui os senhores deputados municipais e também os senhores deputados nacionais. A singularidade que Cabo Verde tem dado provas em África, e com este exemplo a todo o mundo, do que é um povo que reconhece a representatividade das suas instituições através do voto, e que é indiscutível essa questão. É uma questão pacífica e a alternância do poder é um dado adquirido. E isso é um bem inestimável numa altura em que a incerteza do futuro é muito grande, até da própria democracia. Esta sessão
a 10ª, só podia ter lugar com o empenho da Câmara Municipal da cidade da Praia e com o apoio da EMEP, e é por isso que eu saúdo também o senhor engenheiro que aqui representa a EMEP e que falou antes de mim. Sem a EMEP e sem a Câmara Municipal da cidade da Praia isso era completamente impossível. É evidente que a UCLA tem 55 cidades associadas e 20 empresas apoiantes. E é a sua obrigação estar aqui, porque a cultura é um marco dos nossos povos neste intercruzar secular que nós forjamos e que deu o que deu, e deu coisas muito bonitas. Eu era muito criança quando entendi o que eram os claridosos. E não vos vou faltar à verdade. Revejo muitas vezes aquela obra espantosa que é o Chiquinho, do Baltasar Lopes. E pergunto-me como é que um povo que não tem riquezas naturais, que passou agruras monumentais, como no Chiquinho o Baltasar Lopes reflete, conseguiu chegar até aqui e chegar bem, muito bem. De tal maneira bem que esses claridosos deram lugar aos Américos Vieiras e deram lugar aos Germanos de Almeida, que são prémios Pessoa, de Camões. Camões é o maior prémio da literatura de língua portuguesa que Portugal tem para oferecer. Não é por acaso. Não é por acaso, porque ainda outro dia estava a ouvir uma música de um grande cantor moçambicano, o Hildo, a refletir as agruras dos imigrantes em Portugal e a evocar que trabalhavam no J. Pimenta e noutras empresas de construção civil. Mas a letra, eu quando a pus a tocar no meu carro e ao lado do meu amigo, ele disse uma coisa verdadeira. Disse, mas este Hildo parece o Jacques Brel. E é verdade, tem uma voz fantástica. Isto também é a cultura, é a música. Mas a riqueza que nós temos nos nossos povos é verdadeiramente excepcional. É excepcional em Angola, com grandes escritores. Em Moçambique, vamos ouvir aqui alguns deles. Não falo já de Cabo Verde, da Guiné-Bissau, que também vem, de São Tomé, de Timor. Nós estamos aqui por causa disso. Estamos aqui pelo futuro. Bom, e para vos dizer o seguinte, nós depois de falarmos aqui, isto não morre, publicamos sempre um livro que tem por tema o que nós aqui debatemos e distribuímos-lo amplamente por todos os nossos países, através das plataformas que temos, várias, uma newsletter e outras, difundimos-las por todo o mundo de língua oficial portuguesa. E sempre que há o prémio UCLA, Câmara Municipal de Lisboa, que permeia alguém que nunca publicou nenhuma obra, nós fazemos referências a estes encontros. Eu, para terminar, devo dizer o seguinte. Eu sou uma pessoa, sinceramente, que só acho que a política só tem razão de ser se olhar estrategicamente para o futuro. Esta coisa de discutirmos a espuma dos dias, isso é tudo transitório, tudo passa. E o que vai ficar são estas coisas, por estranho que vos pareça. Nós estamos a fazer história do futuro, nós estamos a fazer espuma dos dias. Não há aqui nenhum homem que tenha mordido um cão. Não há, de certeza absoluta. É por isso que é bom os jornalistas estarem aqui entre nós e difundirem aquilo que é o debate que vamos ter. E tantos amigos que são grandes escritores aqui, que eu estou a olhar para eles e para elas, e é muito agradável. Muito obrigado por tudo e obrigado, Sr. Presidente da Câmara Municipal, e obrigado, EMEP, por esta possibilidade, mais uma, de estarmos aqui. E ao Sr. Ministro, quero que transmita ao Sr. Primeiro-Ministro
que também é um grande nosso amigo. Ele foi presidente da Comissão Executiva da UCLA durante muitos anos e estreitei com ele também laços de amizade. E apresento-lhe os meus cumprimentos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Secretário-Geral da UCLA. Convidamos, assim, o Sr. Ministro do Estado da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, que está cá em representação do Primeiro-Ministro. Por favor, tenha bondade. Bom, muito boa tarde, Senhor Presidente da Câmara Municipal da Praia, Senhor Presidente da Assembleia Municipal da Praia, Senhor Secretário-Geral da UCLA, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores eleitos nacionais e municipais, Senhor Representante do EMEP, Senhor Presidente da Academia Cabo-Verdiana de Letras e, por fim, caras e caros escritores, a razão de estarmos hoje aqui neste evento. A primeira palavra é para agradecer. Agradecer à Câmara da Praia, que juntamente com a UCLA traz para a nossa capital um evento desta dimensão. Um evento que, acima de tudo, a cara de Cabo Verde. A insularidade representa aquilo que Cabo Verde tem do melhor e mais belo. Porque a insularidade representa, por vezes, isolamento, dor, por vezes desesperança, agruras, mas é a insularidade que permite a este país andar atrás da cura, andar atrás do amor, andar atrás da ligação e andar atrás da universalidade. Todo aquele que é insular sonha em ser universal, para que a sua insularidade possa permitir-lhe ser cada vez mais universal e um pedaço da sua universalidade permitir a sua insularidade ser ainda maior. Pois pode parecer contraditório, mas é assim a vida de um país insular. As agruras da seca faz-nos ver para o futuro nas energias renováveis. As agruras de um tempo duro faz-nos ver para as energias eólicas. O mar que tantas vezes significou a saudade, hoje falamos na economia azul e na sua valorização. Mas por vezes nós vemos para o nosso espaço, só vemos países diferentes, mas vemos sempre uma língua e uma cultura, que foram os escritores, os poetas, os músicos, que a transformaram num espaço universal. Pois a insularidade de cada um de nós transformou o nosso espaço num espaço universal. E a CPLP, Sr. Presidente da Câmara e caros escritores, só tem sentido se for um espaço de povos e de pessoas. E onde há pessoas, há costumes. Onde há costumes, há cultura. E onde há cultura, existem as suas expressões máximas. Os escritores, os músicos e toda a nossa população. Pois Cabo Verde tem 2 escritores que são vencedores do Prémio Camões. Mas podiam ser mais. Eles apenas são a representação máxima daquilo que nós podemos ser dentro do espaço da CPLP. E essa insularidade, que é a nossa principal arma, porque nos permite ver de forma universal o amor e a solidariedade, pois é por causa dos homens da cultura e dos escritores da CPLP
e das cidades da CPLP que se começou a pensar num espaço único da CPLP. Se hoje estamos a comemorar o acordo da mobilidade, devemos muito aos homens da cultura, pois foram eles os primeiros, sem sair da sua ribeira, sem sair do seu espaço, a ver para toda a comunidade de uma forma una e uma forma complementar. E a partir dali, tudo começou. Começaram as negociações para hoje termos um acordo de mobilidade. Mas o espaço da CPLP tem que ser um espaço de pessoas, de conectividade, um espaço de união do mar, também do céu e através das tecnologias. O futuro é desafiante, mas é desafiante sobretudo para os nossos homens de cultura. Porque se foram eles os primeiros a darem o passo para estarmos hoje a pensar num espaço universal, também terão de ser eles, sentindo o pulsar do dia a dia da nossa sociedade, que já não é a mesma de em 1995, quando se fundou a CPLP, para mostrar o caminho que nos permita mantermos-nos insulares e universais. O que é que temos que fazer para que o nosso espaço continue a se afirmar no mundo? A cultura tem de se fundir, não necessariamente, porque a diversidade entre Cabo Verde e Portugal, ou entre Cabo Verde e a Guiné-Bissau, ou entre Cabo Verde e Angola, ou Cabo Verde e Moçambique, que faz o nosso espaço especial. O que tem que unir é a vontade de fazermos os nossos povos verem o caminho sempre do desenvolvimento e de uma forma complementar e sempre juntos. E essa diversidade que é a nossa união, ou esta insularidade que é a nossa universalidade, deve ser a pedra de toque no futuro do nosso espaço. Os acordos de mobilidade só têm sentido se todos os Estados estiverem com o mesmo, repito, com o mesmo espírito, com a mesma vontade de efetivamente sermos um espaço. E estão cá, pois, os embaixadores de Santo Tomé, de Guiné-Bissau e de Angola, que estão na linha da frente, mais a embaixadora da Espanha, que é um espaço vizinho à CPLP na Europa e vizinho à CPLP na África. E continuemos, pois, a trabalhar para que esse espaço seja um espaço que nos orgulhe a todos. Não pode ser um espaço de reuniões, um espaço de fóruns, um espaço de encontros. Se lá fora, se no dia a dia, em Achada Fazenda, em Buraca, ou então em Luanda, ou em Bissau, ou em Timor, ainda por cima em Maputo, os cidadãos todos os dias não estão a sentir que está a valer a pena construir um espaço universal. Pois vós, os homens da cultura, têm esta responsabilidade de fazer-nos continuar a sonhar com o nosso espaço universal. Fazer-nos continuar a sonhar, dentro da nossa insularidade, com a nossa universalidade. Pois que este encontro dos escritores, para além de troca de experiências e de cada um mostrar ao outro o caminho e o caminho do futuro, é que saia daqui também, através da vossa inspiração de várias formas, na prosa, na poesia ou de outra forma qualquer, para continuarmos a construir o espaço da CPLP e, mais concretamente, no espaço da UCLA. O governo de Cabo Verde continuará empenhado na construção do futuro da CPLP como um espaço de cidadania e um espaço de cidadãos. Estivemos sempre na linha da frente. Este país, enquanto Estado, desde 1995, desde a fundação da CPLP, repito, estivemos sempre na linha da frente na promoção
da livre circulação de pessoas e bens neste espaço. Mantemos a nossa coerência de tudo fazer para que esse espaço seja um espaço livre de homens de cultura, de homens do desporto, dos cientistas, dos estudantes, dos trabalhadores, e que este espaço nos faça ser cada vez mais universal. Pois desejo a todos e a todas um bom encontro e que esta cidade da Praia, capital de Cabo Verde, através de si, Sr. Presidente, possa inspirar aos nossos escritores e possam eles próprios também ajudar-nos a manter o nosso espaço como um espaço de sonho, um espaço bonito e um espaço de liberdades. Declaro, pois, aberto o 10º Encontro dos Escritores de Língua Portuguesa. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Ministro. Portanto, está assim aberta oficialmente o 10º Encontro dos Escritores de Língua Portuguesa. Muito obrigada pelas intervenções. Convido os senhores a ocuparem os vossos lugares reservados na plateia. Para assim darmos seguimento ao nosso evento, pelo que tenho o prazer de convidar para a composição do primeiro painel os senhores Vamos dar continuidade ao nosso evento da abertura e agora seguimos para o primeiro painel sobre a apresentação do Prémio de Revelação Literária UCLA-CML, Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa. Tenho o prazer de convidar para fazer parte da mesa Dr. Rui Lourido, Dr. Vítor Ramalho, Dr. Germano Almeida e Dr. Ricardo Freira de Almeida. Muito obrigada, senhores. Pedimos a vossa atenção para esse painel. Dr. Rui Lourido tem a palavra para conduzir o painel. Muitíssimo boa tarde e mais uma vez obrigado a todos. Gostaria de dizer uma breve palavra sobre já o trabalho desenvolvido por este encontro de escritores nesta manhã, que tem talvez uma qualificação que é de maravilhoso o encontro entre os escritores e os jovens estudantes de 3 escolas desta cidade lindíssima da Praia, selecionadas pelo Sr. Vereador da Cultura, Jorge Garcia, e pelo seu Presidente da Câmara, que nos transportaram a estas escolas, onde mais de 300 crianças no seu conjunto tiveram o prazer que se via nos seus olhos brilhando sobre o encontro com a escrita, com o escritor, com aquele que eles só ouvem falar através dos livros, e de forma que foi algo de extremamente gratificante. Gostaria então de passar de imediato à apresentação de uma coisa que, através da Secretaria-Geral da UCLA,
encimada pelo Dr. Vítor Ramalho, com esta sensibilidade, que foi desenvolvido um prémio para quem nunca publicou um livro. Um prémio que possa suscitar o interesse de muitos dos escritores que escrevem para a Gaveta, tenham a idade que tiverem, desde os 16 até aos 98 anos. Já tivemos um dos escritores a enviar um texto com 98 anos para o nosso prémio. Bom, diria que este prémio que se chama Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa, teve já candidaturas vindas de 22 países, nomeadamente este ano do Japão, de todos os países de África que pertencem aos PALOP, da América Latina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, da Europa, por exemplo, a Eslovénia, a Espanha, Portugal, Reino Unido, Suécia, Suíça. O Brasil, naturalmente, é aquele que envia mais obras, ou seja, o nosso júri tem um trabalho imenso de seleção dessas obras, porque às vezes nos chegam à volta de 800 obras para serem selecionadas. É o mais amplo prémio a nível de candidaturas num concurso de revelação literária. Ninguém pode ter publicado um livro em seu nome pessoal e só pode concorrer então a esses escritores. Ele cumpre o papel a que nos propomos, que é trazer a nível de género também escritores do sexo feminino e masculino. 65 neste ano foram homens, 35 mulheres, 60% em prosa e poesia e, na realidade, cumpre o seu papel de incentivar ao diálogo entre gerações, porque a maioria são jovens. Passo agora a apresentar o vencedor deste prémio, que se tem mais ou menos repartido entre os vencedores, têm normalmente repartido pela qualidade das suas obras entre o Brasil e Portugal. Este ano foi um brasileiro e de seu nome Alexandre Siloto Assine. Nasceu não num grande centro urbano, o prémio tem esta vantagem, ou seja, vem da Curitiba, de uma região do interior do Brasil, e com um texto que nos apresentou, caligrafia, o seu texto de seu nome, é uma poesia, e o escritor tem 33 anos. E, portanto, ele conseguiu chamar a atenção de entre as centenas de obras que recebemos e conseguiu vencer este prémio. No entanto, como a qualidade das obras apresentadas foi tão elevada, que nós decidimos entregar algumas menções honrosas, duas menções honrosas e um convite à publicação. Mas as obras eram tão interessantes que a própria UCLA, além do seu compromisso estatutário deste prémio de publicar o livro do vencedor, publicou também o livro desta primeira menção honrosa, que temos o prazer de ter connosco presente o Ricardo Manuel de Almeida, que está nesta mesa. Gostaria então de passar a palavra ao Dr. Vítor Ramalho, que fará o complemento e que dará a sua percepção deste prémio. Muito obrigado. Nós, como eu aliás referi inicialmente na breve intervenção que tive aqui, temos um prémio anual que é atribuído a escritores que nunca tenham visto uma obra sua publicada. É exclusivamente para eles que este prémio é aberto. E, portanto, nós temos agora a 8ª edição, para a qual podem concorrer, como foi referido, pessoas de qualquer idade. Já apareceram jovens, muito jovens, e já apareceram jovens muito velhos, com 98 anos e com 17 anos. Portanto, a variedade e de género também é muito grande.
O que agora foi aberto na Feira de Lisboa, da Feira de Livros de Lisboa, eu faço um apelo aqui aos escritores que não tenham ainda visto nenhuma obra publicada, que apresentem, que se dirijam pelos meios que o nosso sítio divulga para se candidatarem. Queria-vos chamar a atenção que neste último prémio que o Dr. Rui Lourido aqui mencionou, que teve também duas menções honrosas e que uma delas foi publicada, em que está aqui o escritor, nós tivemos nacionais a concorrerem, várias nacionalidades, a angolana, brasileira, britânica, cabo-verdiana, chinesa, espanhola, guineense, moçambicana, portuguesa, são tomense e depois outros sem referências, num conjunto enorme de candidatos que, obviamente, a única condição que se exige é que escrevam em português. Aliás, nestes 7 prémios já houve um paraguaio, natural do Paraguai mesmo, que escreve e fala português e ganhou o prémio singularmente, ele vive no Brasil. Para terem ideia do rigor que nós procuramos emprestar na seleção do prémio, o júri é constituído por responsáveis ligados à cultura do Brasil, neste caso do Mício Proença, de Cabo Verde, o Germano de Almeida, que está aqui e faz parte do júri, de Angola o Helder Simbade, de São Tomé e Príncipe Inocência Mata, que é professora universitária da Faculdade de Letras de Lisboa, o José Pires Laranjeira, que é professor universitário em Portugal também, neste caso da Universidade de Coimbra, o Luís Carlos Pataquim, que é um escritor moçambicano, o Luís Costa, de Timor, que está aqui, o Tony Checa, da Guiné-Bissau, que faz parte também do júri, de Macau, Yong Jing Ming, também integra o júri, João Pinto de Sousa, que é um responsável do movimento 800 anos de língua portuguesa, e, por último, o Dr. Rui Lourido. Já ganharam os prémios em 2016 um português, João Nuno Azambuja, em 2017 um brasileiro com o livro Diário de Cão, Tiago Rodrigues Braga. Depois do Brasil, de novo em 2018, Equilíbrio Distante, de Oscar Maldonado. 2019, Praças, de António Pedro Serrano de Sousa Correia, de Portugal, mas embora natural de Angola. 2020, O Heterónimo de Pedra, de Henrique Reinaldo Castanheira. 2021, O Sonho de Amadeu, de Leonardo Costa Oliveira. E em 2022, O Poeta, que já foi também aqui referenciado, de origem brasileira. Nós apelamos, repito mais uma vez, aos autores de Cabo Verde que participem no concurso para a 8ª edição, que está aberta até 7 de janeiro de 2023. E, portanto, é isto que eu tenho para vos transmitir, consciente de que, mais uma vez, vai haver uma fortíssima participação de candidaturas e estaremos no próximo ano aqui mesmo, mais uma vez também a anunciar quem foram os vencedores. Muito obrigado. Tudo o que havia a dizer sobre esse prémio já foi dito pelos 2 oradores anteriores. E há uns anos, esta parte, já não me lembro há quantos anos, que eu faço parte do júri do prémio da UCLA. Há uns anos atrás dávamos apenas um prémio, mas este ano aqui, o último ano, houve um concurso tão rico de obras que se optou por criar um prémio Revelação, que é o que também vamos entregar aqui hoje. O interesse o prémio da UCLA tem criado um grande interesse nas pessoas. Os primeiros números tiveram uma pequena quantidade de gente. Nos últimos tempos já chegam a haver 400, 500 participantes. Nós, enquanto membros do júri,
escolhemos entre 5 ou 6 candidatos previamente escolhidos por uma outra entidade. Para nós, nesse número reduzido de autores, é extremamente difícil escolher. Nesse caso aqui, por exemplo, foi extremamente difícil escolher o primeiro e, neste caso, o segundo prémio. Porquê? Porque são obras de valor muito elevado e que a gente tem dificuldade em dizer este aqui merece mais o primeiro prémio do que o segundo. Muitas vezes ficam em pé de igualdade e é quase, digamos, como que atirar moeda ao ar, a gente escolher um porque a gente escolhe porque sabe que tem que escolher. Não há, infelizmente, não pode haver dois primeiros prémios, tem que haver um só. De maneira que o prémio UCLA tem se revelado extremamente importante no aparecimento de novos escritores. Eu continuo a manter-me fielmente membro do júri enquanto for escolhido, e era o que eu tinha praticamente para dizer acerca dessa condição de membro do júri, digamos, e da escolha, quer do primeiro prémio, quer do prémio Revelação, que agora vamos entregar. Muito obrigado. O vencedor vai passar através de um vídeo pré-gravado para estar conosco do Brasil, Alexandre Sinoto. Gostaria primeiramente de agradecer a premiação, a oportunidade dessa premiação e agora da publicação do meu livro. Gostaria primeiramente de agradecer a premiação, a oportunidade dessa premiação e agora da publicação do meu livro. Eu só venho a agradecer e a revelar uma grande estima pela UCLA e pela Câmara de Lisboa pela possibilidade de uma premiação como essa, em que escritores que ainda não foram publicados, escritores jovens, escritores que estão buscando ainda o seu público, possam encontrá-lo. E com essa premiação eu acredito que poderei encontrá-los. Já encontrei os primeiros nos membros do júri, que para minha alegria são escritores das mais diversas partes da lusofonia, e agora com essa belíssima edição da Guerra e Paz, eu acredito que a obra poderá encontrar mais leitores. Essa obra é uma obra de poemas de diversas formas, diversas estruturas, alguns em verso livre, outros em forma fixa, outros em prosa poética. E eu acredito que a unidade que esses poemas têm não vem tanto do seu aspecto formal, mas do serem todos eles comporem todos eles uma espécie de caminho poético para uma maturidade poética. Assim, humildemente eu os chamo de caligrafia, porque é uma espécie de descoberta das formas poéticas na sua prática, no seu amadurecimento. Como o que importa mais, eu entendo, são os próprios textos e não o autor deles, gostaria de ler 2 deles que podem assim dar uma pequena amostra do âmago desse livro, do que ele trata. Há uma seção neste livro que é de haikais. Eu procurei nestes haikais não apenas compor poemas de 3 versos, mas seguir o espírito do haikai, a sua filosofia tradicional, obviamente, com as modificações e a perspectiva que me é própria. Eu vou ler para vocês um desses haikais, que daqueles leitores que o livro já pôde encontrar até agora, que já puderam conhecer partes, pelo menos, dessa obra, tiveram uma boa acolhida. Espero que também vocês possam aproveitar da leitura desses haikais. Então,
primeiro haikai da minha série de haikais. Manhã azul, folhas na garagem e na minha lápide. E há vários outros desses haikais que, de alguma maneira, buscam capturar momentos da vida, momentos fazendo referência ao clima, fazendo referência ao ambiente e, às vezes, com um aspecto de reflexão sobre eles. Mas não há apenas haikais, há inclusive até mesmo um soneto, para dizer que não passei pelo soneto, há inclusive um soneto e poemas em prosa. Vou ler para vocês agora um poema em verso livre, que é um dos poemas que me é mais caro desse livro, que se chama Leito Sepulto. Leito sepulto. Sob os pés descalços, os seixos fosforescem. Perpassam minha pele correntes imaginadas. Abaixo do céu, mas dentro dele, neste leito sepulto, naufrágio e casa. Tenho seixos nas mãos, hoje estou inteiro. Não posso negá-los e não posso negar-me. Prendo-me a eles com as raízes dos dedos, raízes nas pedras, raízes no vento. Chove agora nas franjas do sonho, em breve em mim no seio da verdade. Nu como as pedras, o corpo está pronto, a pronúncia da presença, a imersão no esquecimento. Enfim, ofereço esses dois poemas como uma pequena amostra, mas convido vocês para que conheçam esse livro, conheçam este caminho, conheçam esta caligrafia. Por favor. Obrigado. Obrigado a todos. Eu quero agradecer o convite da UCLA e também agradecer a vossa hospitalidade. Agradecer ao Dr. Vítor Ramalho, agradecer ao Dr. Rui Lourido e ao júri, obviamente, por esta menção honrosa. Eu venho de Portugal, de Vila Real, de Trás-os-Montes, sou um transmontano. Nós temos os mesmos problemas que há bocadinho se afloravam aqui. Nós temos taxas de crescimento natural negativo, nós temos a rede de saneamento básica que não é, que está a 80%, portanto temos os mesmos problemas e identificamos convosco. Brevemente, voltar a reforçar que é um gosto estar aqui em Cabo Verde. E também dar um abraço muito especial aos meus conterrâneos angolanos para Pandalatando e para o Kwanza Norte, terra onde eu nasci. Portanto, este romance inspira-se muito na novelística renascentista e conta a história de um herói que, perante circunstâncias especiais, um nevão em Lisboa, enceta uma busca. Só dou este pormenor, mas também vos quero dizer que ele tem um traço de africanidade que vocês devem explorar e espero que gostem do livro. Pronto, é isto, não tenho mais nada a dizer. Muito obrigado. Agora, para encerrar este painel, dou a palavra ao Dr. Vítor Ramalho. Eu, antes de terminar, queria, na presença do Sr. Vereador da Cultura e do Sr. Diretor, agradecer muito, diretamente e pessoalmente, o que têm feito. Eu sou testemunha direta de tudo aquilo, dos e-mails trocados, do acompanhamento, do esforço que foi feito, e não podia deixar de vos referir aos dois, de facto, para além de ter feito ao Sr. Presidente, desse trabalho que tiveram. Para terminarmos, já há 3 saudações que vão ser dirigidas aqui a este encontro, de 3 personalidades conhecidas, o Mia Couto, o José Jorge Letria e o José Carlos Vasconcelos. Portanto, eu pedia que começassem a passar, já está, e dava depois de acabar por terminado este encontro, 2
Foi um encontro que não posso esquecer. Ali estavam escritores amigos, outros que eu não conhecia. Estavam ali os leitores, a maior parte deles realmente tinham o primeiro contacto comigo, com a minha literatura, com a literatura dos meus colegas, mas ali se produziram laços que a literatura é capaz de criar, que são laços que são criados através das histórias que nós contamos e que escutamos dos outros, e que produzem essa ligação, essa proximidade entre geografias e que fazem com que os nossos sonhos sejam partilhados para além do tempo. Temos sempre a unir-nos e por vezes até a afastar-nos a lusofonia, que é um património cultural e de civilização que nos confere mais representatividade no mundo. A lusofonia é um tesouro e um privilégio, mas exige a continuidade e a intensificação do diálogo, sobretudo por parte de quem confunde territórios de grande dimensão com o poder que os isola e acaba por sobrepor aos outros. Tinha razão de sobra o grande poeta Fernando Pessoa, que também tinha a inspiração certeira dos grandes divulgadores, quando disse que a sua pátria era a língua portuguesa. A língua portuguesa, com a sua mobilidade transformadora, faz com que o património linguístico comum possa acolher variantes vocabulares e gramaticais e transformar-se vigorosamente com a força das migrações, mas sem nunca pôr em causa a matriz da fala que nos une. Uma língua nunca pode ser um fator de exclusão e de subalternização de quem quer que seja. Nem o terror da repressão colonialista e a perseguição implacável aos mais convictos opositores da ditadura, que deu origem vergonhosa aos tarrafais da nossa história partilhada e intensa, mas também a Caxias, a Peniche e ao Aljube, conseguiram enfraquecer e empobrecer a nossa língua, que com a democracia ganha um ânimo renovado e uma vitalidade que não admite rendição. Presido há anos a uma sociedade de autores que em 2025 irá celebrar um século de existência e que sempre se bateu pela capacidade que a língua tem de nos unir e fortalecer. A SPA lançou as bases mobilizadoras do diálogo com as sociedades de autores de outros países e tivemos a oportunidade do Rio de Janeiro, ainda não bolsonarizado, de assinarmos um manifesto de apoio à expansão e preservação da nossa língua comum, oceano de palavras e ideias que renovem cada dia a nossa vitalidade comunicativa. Também celebramos intensos protocolos de cooperação com as sociedades angolanas, cabo-verdianas e moçambicanas em defesa dos criadores que a língua comum mobiliza e engrandece. Sabemos que no futuro, que será o do centenário da SPA, que também está presente em diálogo com Macau na proteção desta língua patrimonial partilhada há séculos, surgirão novas oportunidades e desafios para continuarmos a fazer da língua portuguesa uma ponte capaz de ultrapassar fronteiras e alguns conceitos e equívocos geradores, por vezes, de tensões. O que nos une com esta língua será sempre mais forte e duradouro do que aquilo que episodicamente nos separa. Que viva, pois, e sempre nos fortaleça, num mundo que precisa desesperadamente de paz, a luminosa língua que foi e continua a ser de Luís de Camões, Jorge Amado, José Craveirinha, Machado de Assis e Germano de Almeida, entre muitos outros. Quem assina este texto e o partilha convosco com muito prazer e honra é José Jorge Ledria, sou presidente da direção e do Conselho de Administração da Sociedade Portuguesa de Autores e também membro da direção do Grupo Europeu de Sociedades de Autores, que tem sede em Bruxelas. Que a lusofonia se fortaleça e nos engrandeça e nos dê força para continuarmos em comunicação com o mundo, sobretudo se for um mundo em paz com os outros e com o próprio património cultural e artístico que é suportado por uma poderosa língua comum. Uma breve, mas calorosa saudação aos organizadores e a todos os participantes neste 10º encontro de escritores de língua portuguesa, que, aliás, digo já, julgo que tem temas muito interessantes e bons participantes. Desde o início, ligado a estes encontros, a colaboração que neles tentei dar, e tendo estado presente em quase todos, mormente
em Cabo Verde e em Fortaleza, quero salientar que a iniciativa e o trabalho da UCLA, na sua organização e na posterior publicação em volume dos trabalhos nesses encontros apresentados. E impõe-se uma particular referência ao secretário-geral Vítor Ramalho, sempre atento e diligente, e ao responsável pelo sector, o Rui Lourido, sem esquecer o anterior secretário-geral, com que começaram estes encontros, o Miguel Anacoreta Correia. Por seu lado, Cabo Verde, tantas vezes tem acontecido em vários domínios, julgo ser absolutamente fundamental ter sido, continuar a ser, para a continuação e a ampliação e a qualidade destes encontros. E por isso, devido a um preito aos seus governos, em particular às pessoas ligadas a estes sectores, e como referência até especial, julgo bem justificar-se aos Presidentes da República que neles têm participado, o Jorge Carlos Fonseca, que desde também participa como escritor que é, e agora o Presidente José Maria Neves. Aliás, creio que Cabo Verde é um exemplo nos domínios da cultura e do que, à falta de melhor, chamamos lusofonia. E nestes dois domínios, assim, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e o Instituto Internacional de Língua Portuguesa conseguissem ter ao seu nível a ação com o dinamismo e a qualidade destes encontros promovidos pela UCLA e com o apoio fundamental de Cabo Verde. Espero que os encontros venham a repetir por muitos anos e que o JL, Jornal de Letras, Artes, Ideias e eu próprio possamos acompanhá-los e, na medida do nosso possível, apoiá-los. Terminada esta sessão, convido todos os presentes a que se dirijam ao pátio da Câmara Municipal da Praia, no Poitou, onde vão ser apresentados umas antologias e onde temos uma feira do livro que muito agradecemos à iniciativa da Academia de Letras, à Câmara Municipal, à SOCA. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, senhores. Muito obrigada também os que nos acompanharam aqui, para dizer que daqui a nada, a partir das 18 horas, tem a Feira do Livro e a apresentação da revista Nova Letras, que acontece no Passos do Conselho, na Câmara Municipal da Praia. A nossa atividade acontece até sábado, portanto tem a revista que podem acompanhar toda a programação do 10º Encontro de Escritores de Língua Portuguesa. Um bom dia a todos. Obrigada a si que nos acompanha também em direto na página da Câmara Municipal da Praia. Boa tarde a todos.